Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, animados nessa volta às aulas. E a aula de hoje é a continuação da aula passada. Na aula passada, a gente começou a aprender sobre um programa muito divertido, onde a gente cria imagens novas, desenhos, e a gente pode mexer em imagens que a gente já tem salvas no computador. Esse programa é o Paint. Paint, que significa em inglês pintar, mas ele também pode ser utilizado para criar fotos, imagens, muitas coisas bem legais. O símbolo do Paint é uma aquarelazinha com um pincel. E a gente viu que ele já vem instalado no nosso computador, lá em acessórios. A gente entra no menu iniciar, clica em todos os programas, clica em acessórios e ele está lá dentro da pasta acessórios. Hoje a gente vai aprender sobre a barra de tarefas do nosso programa Paint. O Paint, como a gente já viu, é dividido em duas partes. Na parte onde a gente pinta, desenha, mexe nas imagens, e uma partezinha em cima, uma barra de formatação que a gente tem em cima, onde a gente pode fazer algumas coisas, certo? E a gente vai aprender que coisas são essas hoje. Bom, a gente tem a folhinha da semana, que tem 2 páginas, certo? Na primeira página, a gente tem essa barra de formatação bem explicadinha. Por isso que eu coloquei a folhinha de vocês, dessa vez, deitada. Geralmente eu mando a folhinha de vocês em pé, mas para ficar bem explicadinho, bem visível, eu coloquei ela deitada para a gente ter mais espaço. Bom, a gente viu que cada objeto, cada desenhozinho que tem nessa barra de formatação, a gente vai chamar de ícone. Por quê? Em cada ícone é o desenho, o símbolo que tem nessa barra de formatação que a gente consegue clicar para fazer alguma coisa. Então, a gente tem lá um ícone colar. Do lado dele tem uma tesourinha e 2 papeizinhos. Ali é onde a gente clica para recortar, copiar e colar. Como que a gente faz isso? Utilizando uma ferramenta que está logo ao lado. A ferramenta selecionar, o ícone selecionar. Vocês vão ver que em cima de onde está escrito selecionar, está um quadradinho assim, pontilhado. Para a gente usar essa ferramenta, a gente clica em cima dela e aí a gente consegue selecionar um pedaço da nossa imagem ou a nossa imagem inteira e mover ela de lugar. A gente pode arrastar ela para o lado, a gente pode recortar ela, copiar ela e colar ela. Então, a gente utiliza esses 2 ícones em conjunto. A parte do selecionar, copiar, recortar e colar. Primeiro, a gente seleciona a parte da imagem que a gente quer e aí a gente pode recortar ela ou copiar ela. Se você recortar, aquela parte que você selecionou vai ficar em branco, porque você retirou ela. Se você só copiar, vai continuar do mesmo jeito, você só vai ter copiado e vai conseguir reproduzir em outro lugar. Quer um exemplo? Se a minha tela aqui fosse uma foto que está no Paint, você conseguiria selecionar só a minha cabeça e aí, se você recortasse, a parte aqui da minha cabeça ia ficar em branco, um quadrado em branco. Se você copiasse, eu ia continuar com a minha cabeça aqui, mas você ia conseguir colar minha cabeça aqui do lado, já pensou? Então, é assim que funciona. E aí, a gente tem ao lado do selecionar um retângulo com 6 quadradinhos. E aí, a gente tem os 6 ícones. O lápis, o balde de tinta, a letra A borracha, o conta-gotas e a lupa, em cima de onde está escrito ferramentas. Então, o lápis a gente utiliza como se fosse um lápis mesmo para desenhar à mão livre, utilizando o mouse, certo? A gente clica com o mouse e vai desenhando como se fosse da mesma forma que a gente usaria um lápis normal. A gente tem o balde de tinta que vai preencher espaços dentro de linhas. Então, se eu tenho um círculo, se eu tenho um quadrado, eu posso botar
uma cor dentro do meu balde de tinta e jogar e pintar dentro do círculo, do quadrado que eu tenho. A letra A serve para eu colocar texto. Eu posso fazer um desenho e colocar um texto do lado. Eu quero colocar um texto embaixo de uma foto. Então, para isso serve essa letrinha A. A borracha serve para apagar traços que a gente já fez. Ela pode ser branca, amarela, azul, verde, laranja, de que cor você quiser. Se você escolher uma borracha branca, ela vai apagar e onde ela passou vai ficar branco. Mas se eu tenho, por exemplo, um fundo laranja e eu quero apagar, por exemplo, ó, a minha mão tá aqui na frente de um fundo laranja. Eu quero apagar a minha mão e deixar só o laranja que tá atrás, a minha borracha tem que ser laranja. E aí eu vou pintar e vai sumir minha mão e vai ficar laranja. Eu tenho conta-gotas que eu posso escolher a cor que está em um determinado lugar para pintar outro. Por exemplo, se eu gostei do azul da minha blusa aqui, eu tenho uma foto que tem esse azul de blusa. Eu posso botar o conta-gotas aqui e utilizar para fazer alguma coisa com um pincel aqui do lado, desenhar umas flores. Então, conta-gotas, ele vai pegar a cor específica daquele lugarzinho onde você está colocando ele e vai utilizar num pincel ou num lápis que você queira desenhar ou pintar. E a lupa serve para ampliar alguma parte da sua imagem, certo? Bem facinho, né? Os desenhos mesmo, eles já explicam mais ou menos. A gente tem do lado a ferramenta pincel, que do mesmo jeito do lápis, é como se fosse um pincel dentro do computador. Bem fácil, não tem nem o que explicar. Você clica lá e aí você pode escolher o tipo de pincel, se é aquarela, se é um pincel mais grosso, se é um pincel mais fino, se é um pincel que vai deixar só um borradinho ou uma cor mais forte. Quando você clica em cima de pincéis, vai aparecer um monte de opções para você escolher a que você mais gosta. Você tem como inserir formas, e aí tem as formas geométricas e outras formas também, como corações, faixas, estrelas, muitas formas que você pode inserir, são formas prontas. Você tem a ferramenta tamanho. O que isso quer dizer? É a grossura do traço do pincel ou do lápis. O seu lápis, na vida real, você pode apontar ele e ele ter uma ponta mais grossa ou mais fina, e isso vai interferir no seu desenho. No computador, como você não tem como apontar o seu lápis, você escolhe a grossura do seu traço nesse ícone tamanho. Do pincel, a mesma coisa. E do lado, a gente tem a caixa de cores, que é onde a gente vai escolher as cores da ferramenta, da tinta, do lápis, do pincel, da borracha. E aí, a gente vai ver que a gente tem aí duas cores. E na próxima aula, eu vou explicar para vocês como a gente utiliza isso de uma forma mais prática. Mas, na segunda folhinha da nossa atividade, a gente já tem, ó. No Paint, você pode escolher a cor 1 e a cor 2. A cor 1 a gente utiliza para definir a cor do lápis, do pincel e das formas que a gente vai utilizar. Lembra que tinha para colocar formas? Então, a gente vai escolher na cor 1 lápis, pincel e formas. E na cor 2 é a cor da borracha. Então, para escolher a cor do lápis, do pincel e das formas, você clica na cor 1 e escolhe em seguida a cor que você quer. E para escolher a cor da borracha, você clica na cor 2 e depois na cor que você quer. E aí a gente tem duas charadas para vocês. Nome do programa de pintura que já vem instalado no computador. E aí você vai completar com as letrinhas que faltam. E ferramenta que utilizamos para pintar no Paint. Vai completar com as letrinhas que faltam. E eu vejo vocês na semana que vem. A gente vai fazer uma grande revisão do Paint. E vamos prosseguir com a matéria. Beijo, tchau, tchau!